A gente vai fazer mais um daqueles programas informativos que podem ajudar mais do que nunca a melhorar a sua qualidade de vida. No Brasil, atualmente existem mais de 27 milhões de pessoas acima do peso. E olha só, mais de 7 milhões de obesos. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Nós já conhecemos dois desses grandes vilões que são responsáveis pelo aumento de peso. Obesidade, né, quer dizer, a má alimentação e também o sedentarismo. Mas você conhece ou entende como que o cérebro pode influenciar no aumento de peso e na obesidade? Não? Pois é. Entende como é que a nossa mente participa desse processo? Se você ainda não entende ou se entende um pouquinho no Cabeça para Cima de hoje, você vai conhecer muito mais sobre isso. Nosso tema de hoje é o cérebro e a obesidade. Começamos com o nosso informativo e temos um time super especial para o nosso debate de hoje. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde revela que quase metade da população brasileira está acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estava obesa no ano de 2006. Em 2011, esse número passou para 48,5%. O levantamento é da Vigitel e os dados foram coletados em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. O excesso de peso pode trazer agravamentos médicos, como a hipertensão, diabetes e disfunções respiratórias. O tratamento contra a obesidade é considerado clínico, ou seja, é necessário que ocorra a reeducação no paciente na forma física, psicológica e nutricional. Quando o objetivo da perda de peso é alcançado, a luta ainda não terminou. Ela deve passar por um acompanhamento psicológico que auxilie nessa nova fase, lidar com a nova aparência e principalmente com as limitações alimentares. Nesse caso, a família também tem um papel importante em conjunto com médicos e especialistas. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o cérebro e a obesidade. Você viu os dados do nosso informativo, mas muitos outros dados você vai ter no programa de hoje. A obesidade, uma doença que tem sido causa de morte muito séria no nosso país e em todo o mundo. Você entende as relações aí do nosso cérebro com essa questão do aumento de peso? Gente, eu recebo aqui no estúdio hoje para debater sobre esse tema, ele que é um especialista e tanto, né? Sempre está aqui com a gente, Dr. Álvaro Afonso, endocrinologista, brigadíssima por mais uma vez estar aqui com a gente para falar agora sobre o cérebro e a obesidade. Eu trouxe hoje a solução e ao mesmo tempo trouxe o problema. O maior problema da obesidade é uma glândula que é chamada de CPF. Nesse CPF, período agora, CPF, inesquecível, né? Então, o CPF, que é o cérebro pré-frontal, é uma glândula que, se ela não estiver funcionando bem, impossível a mente ficar boa, impossível o corpo funcionar bem. Então, o CPF é a origem da obesidade, mas também é a origem da solução. Por quê? Eu vou mostrar como é que a gente sabe que o CPF está funcionando bem ou se ele está funcionando mal e como é que a gente conserta o CPF. Consertou essa glândula, que são na realidade até duas glândulas diferentes na pontinha do cérebro direito e da pontinha do cérebro esquerdo, consertou esse problema, consertou o problema da obesidade. Ou seja, CPF aí é algo que nos acompanha para todos os lados, né? O problema da obesidade é o problema do CPF. CPF, tá certo. Vamos já entender esse negócio CPF, um pouquinho mais, tranquilo. Viu, doutor Álvaro? Mas mais uma vez, obrigada por estar aqui. Eu recebi assim um sem número de ligações, mensagens, e-mails e tudo. Muita gente pedindo o link do programa quando nós falamos aqui sobre o glúten, né? Muito bom. Acho que é assim um despertamento para muita gente. Vamos falar também então, como é que o glúten ele afeta o CPF, também vamos falar isso, como ele afeta o cérebro. Né? Agora também vamos falar sempre das soluções.
Perfeito. Hoje eu trouxe muitas soluções. Bacana. Então vamos já começar a conversar. Quero apresentar para vocês também, aqui conosco, a Mara Argento, ela que é nutricionista, também uma querida. Sempre que a gente precisa estar aqui, dando dicas para a gente, nos ajudando nas nossas reflexões sobre saúde. Obrigadíssima, Mara. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, Celeste. Tá certo. Gente, completa o nosso time de hoje, o Alan Vieira. O Alan, que é músico, é também cantor. E olha só, o Alan, ele emagreceu 105 quilos. Vocês vão conhecer um pouquinho dessa história. Muitíssimo obrigada porque você está aqui com a gente, vai compartilhar e nos ajudar a mostrar que o que a gente fala aqui é verdade. Eu que agradeço pela oportunidade, estou muito feliz de voltar aqui. Trouxe inclusive uma foto, não sei se eu posso mostrar agora aqui. Pode, uma para foto já estimular de o pessoal. Como eu era aqui, tá bom? 105 quilos. Já tive mais de 200 quilos. Caramba. Que era possível pesar, porque é difícil encontrar uma balança que pese mais de 200 quilos. Eu sofria com isso. Vestia aqui nessa foto 64, eu estou agora com uma calça 42. Uau. E eu costumo dizer que as pessoas vêm muito me perguntar sobre o segredo, me pedem, porque como você fez, o que você fez. E na verdade as pessoas buscam muito uma solução que venha de fora para dentro, mas a solução é de dentro para fora. Obesidade, e classifica isso como doença. Eu sempre que falo desse tema, eu gosto de trazer não para o foco de estética, mas para o foco de saúde. Porque quando a questão é estética, com certeza vai dar problema, se a gente não tiver também o olhar para a saúde. Obesidade é uma doença em que o doente ele sofre de racismo, ele sofre de bullying, ele sofre várias pressões que pioram a doença dele e ainda, por ignorância, ele é responsabilizado pelo problema. Vamos pegar esse exemplo para você entender, ou para quem estiver assistindo entender, que o grande problema, o foco, tem que ser no CPF, nessa região chamada de córtex pré-frontal. Vou dar um exemplo que isso é muito comum no meu cotidiano. No outro dia, atendi um rapaz, ele estava com 205 quilos e pesando num supermercado. Aí passou 45 dias, ele voltou à consulta com 35 quilos a menos. Né? Aí a gente pergunta assim, poxa, qual foi o diferencial de uma consulta para outra? Essa pessoa, na realidade, ela tem o corpo todo inflamado, mas essa região do cérebro, que é responsável pela análise das informações e pelas respostas, está inflamada e funcionando de uma maneira completamente errada. Então a pessoa tende a ter impulsividade, agir por impulso, não ter controle do impulso, não ter controle da repetição e não ter controle da própria racionalidade. A partir do momento que ele foi medicado, uma medicação que atua nessa região do cérebro, 45 dias depois ele estava com menos 35 quilos. Resolveu o problema? Não. Porque ele vai ter que compreender como é que ele pode neutralizar a impulsividade, como é que ele pode neutralizar a compulsividade, e ele vai ter que entender que ele tem uma doença inflamatória na região que dá as nossas estratégias, os nossos comportamentos, as nossas percepções. Por exemplo, no dia eu cheguei para comer, fiquei assim, eu como esse quibe cheio de glúten, ou eu não como esse quibe cheio de glúten. Aí fiquei na dúvida e a minha cabeça ficava assim, como não como? Eu falei, meu cérebro, CPF não está funcionando bem. Aí eu fiz uma massagem no meu cérebro, uma massagem, um truque simples, massageei, ele funcionou bem, eu falei assim, não, eu escolho pela minha saúde. Então, um truque simples, uma tática simples de massagear o cérebro, faz com que você mude toda a sua química cerebral, todo o seu comportamento, todos os seus sentimentos, todas as suas estratégias. Isso é o quê? Informação. É o que as pessoas não têm. Esse mesmo rapaz, ele chegou para mim, já prontinho para abandonar o tratamento, porque ele estava falando que o remédio deu uma coceira, ele estava se coçando absurdamente por causa do remédio. Eu falei, não, você não está se coçando por causa do remédio. Todas as suas angústias, todas as suas emoções que não estavam fluindo,
Porque a emoção é uma coisa para trazer solução. A emoção não pode trazer problema. Então a emoção ela tem que vir e dar uma solução para a gente. Então a pessoa que tem essa região comprometida, ela tem dificuldade de fazer a emoção virar ação, virar resultado. Por isso que o problema está aqui. Aí ele disse assim, mas eu não paro de coçar. Eu falei, não, vou te ensinar a você parar de coçar. Falei para ele, toda a sua angústia, toda a sua frustração, toda a energia que não fluía, ela era canalizada para comer, como se fosse uma madeira, uma chupeta. A partir do momento que a medicação fez você parar de ter o impulso de comer, você agora está colocando a coceira. E essa coisa, eu vou te dizer como é que essa coceira passa. Você chega em casa e pede para o seu namorado, sua namorada, fazer uma massagem em você. Se não tiver namorado, namorada, faz você mesmo uma massagem. Por quê? Porque a massagem que ele faz no corpo imediatamente desativa o mau funcionamento do lobo frontal. Então, uma informação mudando todo o sistema. Porque esse assunto é inédito, né? Só para concluir, ele falou assim, mas não tem ninguém para fazer uma massagem, nem um carinho, se coça, porque se coçar também resolve. Você entende? Por que as pessoas não têm a informação? E a comer a banana, ela está trocando um sintoma pelo outro, ela não está corrigindo isso aqui. O Alain vai ensinar para a gente corrigir. Isso aí, eu fico pensando, doutor Álvaro, que essa questão, né, é quase que uma somatização, né, que você faz e que aparece ou a coceira ou qualquer outra questão, que se você muda o foco, por exemplo, alguém vem e te ajuda a coçar, em vez de você reagir e comer ou parar de tomar o remédio, etc., você mudou o foco e aí você mas hoje tem coisas mais precisas. Por exemplo, esse cérebro aqui do lado direito, ele é metafórico, ele é simbólico. Então, se eu pergunto assim, o que significa essa coceira? Ou o que significa eu ter ganho 35 quilos em 10 dias? O que significa? Vai vir a resposta. Agora, diante da resposta, você tem que partir para a correção. Então aqui é o simbolismo. O simbolismo é a mensagem. A emoção, ela precisa circular. Ela tem que terminar em ação. A emoção não pode ficar entalada, não pode ficar presa. Ela precisa fluir. E emoção não tem nada a ver com comida.